Muito boa tarde, boa noite, bom dia, aluno e aluna, gafanhoto e gafanhota, você que está ouvindo e vendo essa aula do primeiro ano relativa à duplicação ou replicação do DNA. Só para dar um contexto rápido, a gente está aqui fechando essa que vai ser a primeira parte de um especial de 3 aulas. Espero que sejam só 3 aulas que a gente vai dedicar para explicar um pouquinho para vocês as 3 grandes realizações que o teu DNA e outras cositas mais conseguem realizar dentro de você. O nome disso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente a partir da aula que vem, é o dogma central da biologia molecular. Então esse dogma central da biologia molecular, inclusive a aula que vem eu já trago ele, já que ele vai estar um pouco mais completo, já trago um quadro um pouquinho maior para você, ele vai significar basicamente que tudo que o seu DNA consegue controlar dentro de você é extremamente importante. Então vão ser 3 processos extremamente importantes dentro de você que esse dogma central vai abarcar. Ok? E a gente começa devagarzinho falando sobre o primeiro deles, que é a replicação desse DNA. Então, é a molécula de DNA que contém as informações, é verdade, acerca de uma porção de coisas dentro dos seus corpos. A gente começa a falar um pouquinho sobre isso melhor a partir da aula que vem, mas hoje a gente já começa falando sobre como essa molécula da informação consegue se duplicar a si mesma. Então, é como se um próprio livro fizesse a sua própria cópia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Está aqui o roteiro de vocês estão vendo. Então, aqui no roteiro de vocês eu comento um pouquinho sobre como o DNA ele controla toda a atividade celular, como ele possui a receita para o funcionamento de uma célula. Então, toda vez que essa célula se divide, essa receita passa a ser passada, deve ser passada para as células filhas. Então, esse DNA sofre uma autoduplicação. Ele mesmo consegue se replicar. Ele tem informações dentro dele, inclusive, que realizam essa duplicação. Isso foi descoberto a partir da metade do século XX, a partir dos anos de 1950, com 2 camaradas chamados Watson e Crick, que utilizaram as informações de um estudo de uma pesquisadora chamada Rosalind Franklin, que ela tirou uma foto, ajudou a formar a primeira foto do DNA, e a partir dessa foto, esses pesquisadores e outros também depois, começaram a pensar na forma da molécula de DNA. Tempo depois, na década de 60, esses 2 pesquisadores de cá, Meselson e Stahl, eles confirmaram e tiveram a prova de como se dava a replicação do teu DNA. A gente vai ver uma animação daqui a pouquinho sobre como é essa replicação, mas a ideia é que tem alguns nomes atrelados a essa replicação. Um desses nomes é que essa replicação ela é semiconservativa. O que significa isso? Significa que a tua molécula de DNA ela se abre durante o processo de replicação, claro. Vem uma enzima, lembra das enzimas que a gente estava falando nas aulas passadas? Então, vem uma enzima, abre essa molécula de DNA e outra enzima vem e começa a formar moléculas de DNA complementares. Como assim? A situação é que essa molécula de DNA ela se abre, então ela que estava engalfinhada naquela forma que a gente tinha falado já, que era a dupla hélice. Essa molécula vai se abrindo, a enzima vai abrindo essa molécula, e em cima de cada uma dessas fitas que foram abertas, outra enzima vai formando outras fitas. Então, se você parar para pensar na situação, já vai vir uma animação, o que acontece é que esse DNA vai se abrindo e novas fitas vão se formando. Ou seja, o DNA se abre, vai fazer uma nova fita aqui e vai fazer uma nova fita aqui. Aqui você consegue observar que a fita roxa e a laranja eram as fitas velhas. Foram abertas e você tem a formação de fitas azuis. Uma fita azul aqui embaixo e uma fita azul aqui em cima, que são essas fitas novas. Por isso que a gente fala que é uma replicação semi-conservativa, porque conserva metade. Então conserva metade do DNA antigo, fazendo novas moléculas. Ok? Então no processo de duplicação, essas pontes de hidrogênio, como está aí no roteiro para vocês, entre as bases se rompem e as 2 cadeias começam a se separar. À medida que essas bases vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo, mas não vão se unindo de qualquer forma. Você tem uma especificidade nesse emparelhamento. Que especificidade é essa? A base A só se liga com T,
T só se liga com A, C só se liga com G e G só se liga com C. Então você tem uma formação dessa fita nova que eu estava falando aqui em cima para vocês, azul. Se você parar para pensar, aqui nessa posição do G, onde tem o G na fita roxa, eu coloquei um C nessa fita azul nova. Só que olha só, aqui embaixo na fita laranja, nessa mesma posição, tinha um C também. Na próxima posição aqui na fita roxa, eu tinha um G. Eu vou colocar um C na fita azul nova. Só que na posição antiga, ou seja, na fita antiga, a laranja, também tinha um C. Então, se você parar para pensar, o que eu estou fazendo com a minha fita nova é só fazer uma complementação. O que significa isso? Eu estou colocando aqui na fita azul, que seria essa fita nova, a mesma sequência que está nessa fita laranja aqui de baixo. Então, eu estou fazendo a mesma molécula. Por isso que eu falo que é replicação. Porque eu estou fazendo essa molécula aqui de novo. 2 vezes, ou seja, eu estou replicando essa molécula de DNA aqui, para falar melhor, desculpa. Eu estou replicando essa molécula de DNA aqui, porque eu estou pegando essa fita roxa e estou fazendo uma fita azul, que seria uma fita nova, só que com a mesma informação, e preste atenção nisso, a mesma informação que estava nessa laranja. Então, no final, eu vou acabar com 2 moléculas de DNA iguais entre si. Você consegue visualizar isso? Porque aqui, ó, aqui eu tinha 3 Cs, eu tinha 3 Gs na fita roxa, eu vou ter 3 Gs na fita azul e 3 Cs na fita azul de cima. Então, olha só, no final eu vou terminar com 2 moléculas de DNA iguais entre si, porque elas são iguais à original. Ah, Rodrigo, como é que você consegue ter certeza? Eu consigo ter certeza por causa da complementariedade. Aqui em cima onde eu tinha G, só vai encaixar C. E aqui embaixo, onde eu tinha C, só vai encaixar G, mesma coisa, o A e o T. Então, se você parar para pensar, você está fazendo uma cópia aqui, com base na ligação entre as bases, que é igual a essa fita laranja aqui de baixo. Então, no final, você termina com 2 fitas iguais. 2 fitas não, perdão, 2 moléculas iguais, cada uma com 2 fitas. Uma velha e uma nova. Conseguiu entender? Olha aqui embaixo outra imagem. Nesse esquema de duplicação aqui, eu vou abrindo e vou montando outra fita. Beleza? E quem faz isso? Quem faz isso é uma enzima chamada DNA polimerase. E essa enzima ela é extremamente importante para você. Ok? Que ela consegue formar um polímero. Bom, daqui a gente vai, por mágica, para um vídeo onde eu vou mostrar um pouquinho do que está acontecendo. 1, 2 e 3. Ha! Mágica! Então vamos lá. Esse videozinho aqui, ele fala um pouquinho, ele mostra um pouquinho para você o que está acontecendo. Deixa eu me jogar um pouquinho mais para cima. Oi, subir. Ele está em inglês, mas não tem problema, ele tem legenda. Deixa eu voltar um pouquinho, inclusive. Aqui, ó. O DNA é uma molécula constituída por 2 cadeias. Isso a gente já viu, torcido em torno disso, na forma de dupla hélice. Até aí estamos tranquilos. Cada fio é composto por uma sequência de 4 bases químicas. Aquelas, vocês lembram, né? A, C, G e T. Então, essas 4 bases, elas se ligam a T e C e G, ok? E é aquilo, toda vez que houver um T, vai haver um A na fita oposta. Toda vez que houver um A, vai haver um T na fita oposta. Toda vez que houver um C, vai haver um G. Toda vez que houver um G, vai haver um C. Isso que ele fala aqui rapidamente, gente, é a orientação da tua fita. É como você pegar um livro e ler da esquerda para a direita. Como é que você sabe? Porque você está orientado para aquilo. A sua fita de DNA, ela também tem esse tipo de orientação. Não precisa prestar muita atenção nisso agora não, isso não é o principal. O que é o principal é a enzima aqui. Essa enzima abre a tua molécula de DNA. Essa enzima é chamada de helicase, ok? Então essa helicase vai abrindo um pouquinho o teu DNA. Vou até voltar aqui para te mostrar isso. Então ela volta abrindo o teu DNA. E como é que vai acontecer a formação das novas moléculas de DNA? Você está vendo aqui embaixo? Está vendo aqui embaixo que entra aqui, ó, essa enzima chamada de... Não é exatamente a DNA polimerase ainda. A DNA polimerase vai entrar agora. Enfim, essa primeira enzima ela coloca um primer, o iniciozinho, porque essa enzima daqui, a boladona, a DNA polimerase, ela não consegue iniciar, por vários motivos. Então, vem aquela outra enzima para iniciar, primeiro, primase, e aí vemos a nossa menina DNA polimerase atuando. E olha só como ela está fazendo. Ela está colocando bases nitrogenadas, fazendo uma fita nova.
Ok? Aqui ele tem uma explicação de um evento que acontece, que até depois eu posso explicar para vocês, mas que não é o foco agora. O foco é a criação da fita nova. E embaixo acontece mais ou menos, e aí mais ou menos, acontece mais ou menos uma coisa parecida. Ok? Beleza, meninos? Beleza, meninas? Vou dar uma adiantada aqui. Aqui, então, finalmente a enzima DNA ligase conecta todos esses fragmentos de DNA das sucessivas realizações da DNA polimerase. E aqui, olha, vou parar aqui, ó. Eu tenho duas fitas, uma aqui em cima, aqui do meu ladinho, e outra aqui embaixo, que você vê que são as duas fitas, perdão, são as duas moléculas de DNA derivadas daquela primeira lá que a gente viu. E eu garanto para você, por tudo aquilo que a gente viu hoje, que essas duas moléculas elas são idênticas, elas têm a mesma sequências. E, além disso, elas são o que aconteceu devido ao processo ser semiconservativo. Eu tenho uma fita velha e uma fita nova em cada uma dessas duas moléculas. Isso é bom? Isso é excelente, porque eu consigo ter uma fidelidade maior à minha sequência original, diminuo muito meu perigo de mudanças nisso, e eu consigo garantir com muita eficiência que essas duas moléculas de DNA elas são idênticas, que era o que a gente queria no início, que era replicar, fazer duas iguais. Ok, senhoras? Ok, senhores? Então, hoje a gente viu como essa replicação do DNA ela acontece a partir do momento que você abre a sua molécula de DNA. E em cada uma dessas fitas aqui abertas, eu vou montando em cima dessa e em cima dessa uma fita nova para gerar no final duas moléculas de DNA iguais ao que eu tinha antes. Por que iguais? Por que eu consigo dizer isso? Porque eu vou ligar onde tinha A, eu boto T, onde tinha T, eu boto A, onde tinha C, eu boto G, e onde tinha G, eu boto C. E o que eu for fazendo nessa fita nova, por causa disso, vai ser igual ao que estava na outra fita antiga. Você consegue perceber isso? Então está encaixado certinho aqui. Eu desencaixo e vou encaixar um aqui e outro aqui. Que por causa dessas leis de complementariedade vão acabar gerando duas moléculas de DNA iguais. Ok, gente? Lembrando para vocês... Deixa eu voltar aqui. Oi. Lembrando para vocês... Me enchi agora, coisa de doido. Lembrando para vocês, a gente tem o formulário para vocês fazerem as atividades no Classroom também. Quaisquer dúvidas vocês mandem para mim. Você bote um comentário nessa aula do Classroom. Ou você entre em contato de alguma outra forma. Faça as atividades. Ok, meninos? Ok, meninos? Ok, gafanhotos? Ok, gafanhotas? Qualquer dúvida a gente tira. Preste atenção, leia o roteiro, faça os exercícios e veja as aulas. Que nem essa que chega ao fim. Ok, gente? Um beijo, um abraço e... Tchau, tchau!